Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez aqui trazer um estudo que é na explicação dessa revista Discipulando, o ciclo 1, que é do discipulado. Essas são as aulas que eu dou no domingo na igreja. E muitas pessoas, às vezes, gostariam de assistir à escola bíblica dominical, mas, infelizmente, muitas delas trabalham no dia de domingo e, às vezes, não pode estar na igreja para assistir a aula bíblica. Então, eu trago hoje mais uma lição, que é a lição dessa revista, que é a lição 5, o Ministério de Jesus. Essa é a revista que eu estou acostumado a dar aula lá na igreja. Então, algumas de vocês já têm me acompanhado e outros que estiverem acompanhando agora também, sinta-se à vontade em aprender um pouco mais sobre Deus. E qualquer pergunta que vocês queiram fazer, vocês podem mandar para o direct, porque ali eu responderei vocês depois com calma. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de vocês e que Deus venha falar através de cada um de vocês, através de mim. Amém? Então vamos começar. O Ministério de Jesus. A introdução diz: biblicamente, ministério significa serviço, e o serviço prestado a outra pessoa. O ministério de Jesus pode ser visto de duas maneiras. A primeira é que ele estava servindo o Pai para cumprir a missão. A segunda é auxiliar a humanidade, que também é considerado um serviço. Jesus se colocou à disposição para servir tanto o Pai como a humanidade. Está em Mateus 20, 28, Marcos 10, 45. Estudaremos sobre o ministério de Jesus. Iremos aprender o máximo sobre o que aconteceu no ministério de Jesus. Amém? O primeiro tópico é a natureza do ministério de Jesus. O 1.1 vai dizer a dimensão teórica. Seu ministério foi dividido em 3 partes: ensinamento, pregação e realização de milagre. Mateus 4, 23 e Mateus 9, 35. Investigando profundamente, percebemos que é mais extenso que imaginávamos o ministério de Jesus. É tão tremendo que não podemos dividir, pois integra um único ministério. A dimensão teórica está ligada ao ensino de Jesus, já que havia falhas bruscas em descrição no ensinamento dos mestres da religião judaica. Isso tanto em termos disciplinar quanto de argumento. Mateus 7, 28, 29, Marcos 1, 21, 22 e Lucas 4, 32. O segredo do ensinamento de tanto sucesso de Jesus é que a doutrina não vinha dele, e sim do Pai, que o enviou. Então, os mestres daquela época, eles ensinavam errado. Eles ensinavam ao seu bel prazer, para se beneficiar sobre o povo, em cima do povo. E Jesus vem aqui mostrando, através do seu ministério, o que realmente era a vontade de Deus. Nós vamos ver que o ministério de Jesus, o que Jesus faz? Jesus, ele serve, realiza milagre, faz ali a função que ele tinha que fazer, que era o que Deus pediu, e ele não faz isso somente teoricamente. Ele faz isso com prática. Ele faz isso na prática. Então, nós vamos ver aqui no 1.2 a dimensão prática. Quantas pessoas passaram a ter mais expectativa após o encontro verdadeiro com Jesus? Desde religiosos, publicanos, judeus, estrangeiros, enfermos a oprimidos, encontraram em Jesus uma palavra de conforto,
a comprovação que não havia dimensão entre teoria e prática do ministério de Jesus, e que tudo o que ele fazia era bem feito. Curava surdo, mudos. A integridade do ministério de Jesus acontece quando ele entra numa sinagoga para ensinar e liberta um oprimido no sábado. Para os judeus, isso era inaceitável. Todos ficaram perplexos de comentarem entre si, perguntando que doutrina era aquela que o espírito imundo lhe obedeciam. Então, aqueles homens ali, quando Jesus cura aquele enfermo num sábado na sinagoga, eles começaram a duvidar da divindade de Jesus. Eles preferiram falar que Jesus realizava milagre através de espíritos malignos do que através de Deus. Só que nós sabemos que Jesus ele não faz milagre através de espíritos maus, mas sim através do Espírito Santo, através do nosso Deus. Deus usa o nosso Senhor Jesus e nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele vive aquilo que ele prega. E quando os judeus começam a falar que Jesus estava errado por ter curado num sábado, e Jesus, nós sabemos que ele vai questionar muitos desses homens que o critica por ele curar as pessoas num dia de sábado, falando que, por exemplo, se um boi deles caísse dentro de um buraco, se eles não iam tirar ele dali, se eles não davam de beber aos seus animais. Então, eles ainda julgavam Jesus erroneamente. Porque, na verdade, quando a palavra de Deus fala na lei de Moisés que os judeus deveriam guardar o sábado, na verdade está dizendo que eles não poderiam trabalhar naquilo que eles exerciam, na profissão que eles exerciam. Então, o que nós vamos ver aqui, Jesus nada pelo histórico, como era antigamente de pai para filho, o pai de Jesus terreno, ele era carpinteiro. Então, logicamente, Jesus também era carpinteiro. Então, Jesus não estava aplicando nenhum trabalho de carpintaria. Então, eles não tinham como acusar Jesus de estar trabalhando no sábado. Só que eles, como eles não faziam a obra de Deus, eles não faziam aquilo que Deus realmente mandava eles fazerem, eles começavam a criticar. E não é diferente do dia de hoje. O dia de hoje continua a mesma coisa. Aquele que não pode fazer, critica aquele que faz. Não é diferente dos dias de hoje. Os dias de hoje, as pessoas continuam criticando aqueles que fazem, em vez de fazer alguma coisa. Dimensão espiritual. O ministério de Jesus nos mostra que ele se entregou em nosso lugar, pagando um preço muito alto por nós. 1 Coríntios 6, 20, 1 Coríntios 7, 23, 1 Timóteo 2, 6. Pessoas e profetas foram direcionadas por Deus e viveram milagres sobrenaturais, mas nenhum desses homens e profetas teriam condição de fazer o que Jesus fez por nós. Hebreus 9, 11, 28. Vemos que mesmo o ministério de Jesus seja dividido em 3 dimensões, era unicamente suficiente, pois ele se sacrificou por nós para mudar a ação pecaminosa na humanidade, em todo o contexto, alterando o pecado da humanidade, que foi alterado pelo pecado a sua completa transformação. Efésios 1, 10. Nós vemos aqui o seguinte, que Jesus, ele tem algo de diferente para nos ensinar. Ele sempre, e com isso que ele nos ensina, nessa parte também aqui, nós vamos aprender que nós não tínhamos
direito à salvação. Nós nos afastamos de Deus. Quantas são as vezes que nós se afastamos de Deus e depois queremos botar a culpa em alguém, mas esquecemos que o maior culpado das coisas que estão acontecendo em nossa vida a culpa é nossa. Não é de A nem de B. E quando o homem cai lá no paraíso, Adão come do fruto proibido, o que acontece? Ele se envergonha daquilo que ele tinha feito e começa a se afastar do Senhor. Quantas das vezes nós pecamos e ao invés de nós pedirmos perdão ao Senhor e nos aproximarmos mais dele, nós nos afastamos mais e mais. Na verdade, quando nós erramos, cometemos algum erro, na verdade nós não deveríamos nos afastar do Senhor, nós deveríamos nos aproximar dele. É isso que Cristo fez aqui. Ao morrer na cruz em nosso lugar, Cristo se aproximou cada vez mais, nos aproximou cada vez mais de Deus, nos mostrando que nós agora temos o direito da salvação. É isso que Cristo nos mostra quando ele entrega a sua vida na cruz do Calvário. Porque muitas das vezes as pessoas vão achar que Jesus foi morto porque prenderam ele, essas coisas, mas na verdade Jesus se entregou. Foi ele quem se entregou para nos salvar. Não foi ninguém que o prendeu, mas na verdade foi ele que se entregou. Nós vamos ver no tópico 2 o ministério de Jesus na perspectiva divina. 2.1. A missão designada pelo Pai. Obstinado para realizar a sua missão, encontrou obstáculo para fazer a vontade do Pai na sua infância. Foi perseguido por Herodes, que tentou tirar sua vida. Mateus 2, 13 e 18. Também era perseguido pelos religiosos, que não gostavam dos seus ensinamentos. Lucas 2, 9. Essas não foi a maior dificuldade para cumprir a sua missão. A pior dificuldade era convencer que não precisava provar nada para o que foi designado a fazer. Jesus enfrentou o próprio diabo, e Pedro, um dos seus discípulos mais chegados, que foi usado pelo diabo, tentando impedir de cumprir a missão que Deus dera a Jesus. Essas tentações são terríveis, pois tentam seduzir através da vida, da vaidade e o poder. Nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, ele tem algumas dificuldades para fazer o seu ministério. Como nós também temos dificuldade de exercer o nosso ministério. Jesus aqui, quando criança, como a palavra aqui, o estudo já vem dizendo, ele já tem a dificuldade. Por quê? Porque Herodes ouve falar de um menino, que é o rei judeu, e ele, com medo de perder o seu cargo, o seu reinado, o que ele faz? Como os magos não voltaram para informar a Herodes aonde estava esse menino, onde esse menino se encontrava, a maioria de nós sabemos que Herodes manda matar as crianças até 2 anos de idade. Só que o anjo vem de encontro a José em sonho e manda que ele fuja com Jesus e sua esposa para o Egito. E lá ele viva até que ele mande ele voltar. Ele fala isso. Depois que tudo estiver pronto, eu enviarei uma mensagem para você e você vai voltar. E nós sabemos que ele volta. E quando ele começa com seu ministério já adulto, nós sabemos que ele vai ser perseguido pelos religiosos da época. Como muitas das vezes nós, como temos o nosso ministério, nós somos perseguidos não pelas pessoas lá fora, mas sim pelos próprios religiosos de dentro da casa do Senhor. Hoje, continua tendo muitos religiosos que achando que é daquela forma, que a gente só deve ensinar e não fazer. Só que, na verdade, o que Jesus nos ensinou é que nós devemos ensinar
e praticar aquilo que nós ensinamos. Nós vemos aqui também que nós vamos ser tentados, como Jesus foi tentado através de Pedro, um dos seus discípulos mais chegados. O que acontece ali? Jesus pergunta para os seus discípulos o que estão perguntando, quem ele é, e o que eles respondem. E eles vão falar, uns dizem que você é João Batista, outro que você é Elias, e Jesus pergunta, e quem vocês dizem que eu sou? E Pedro pega e fala, o Senhor és o Filho de Deus. Então nós vamos ver que depois de uma bela palavra que Pedro dá, o que acontece? Ele permite ser usado pelo diabo. O diabo usa aquele elogio que Jesus faz a ele. Jesus faz um elogio a Pedro, por ele ter dado a resposta certa, e o diabo vai usar aquele elogio para tentar trazer a vaidade para dentro do coração de Pedro. Quando Jesus fala que vai para Jerusalém, porque lá ele deveria ser morto, essas coisas, Pedro, não, Senhor, você não precisa ir para lá. Você não precisa ir para esse lugar, porque lá o Senhor não precisa ir para lá. Então, o que acontece? Jesus, ele pega e repreende Satanás que está por trás de Pedro. É isso que Jesus faz. Jesus repreende. E é isso que nós devemos fazer. Porque muitas das vezes, um elogio que fazem para a gente, muitas das vezes não é um elogio para nos fazer bem, e sim para deixar a nossa vaidade, o nosso ego inflado. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se desviando do caminho que a gente deve tomar, o caminho de Deus. O 2.2 vai falar, capacitado pelo Espírito Santo. Desde que Maria foi concebida pelo Espírito Santo, vimos que o Espírito Santo sempre esteve em companhia de Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, nunca desprezou a companhia do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que leva Jesus ao deserto para que fosse provado. Mateus 4:1, Marcos 1:12 e Lucas 4:1. E instruiu e capacitou em todo o seu ministério, e auxiliando na missão que foi dada pelo Pai. Mateus 12, 22, 32, Marcos 13, 9 e 11, Lucas 10, 21 e Atos 1, 2. Então nós sabemos que Jesus ele é levado ao deserto. E com isso, que ele é levado ao deserto, quando ele jejua ali 40 dias e 40 noites, a maioria de vocês já conhece essa história. O que acontece? O diabo se apresenta para Jesus e fala para ele, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que vem de Deus. Então, nós sabemos que ele vai levar no alto e falar assim, Jesus, se tu é filho de Deus, se joga daqui que Deus vai mandar os anjos para te salvar. E Jesus responderá para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. É dessa forma que nós devemos fazer. Nós não devemos tentar a Deus, nós não devemos achar que a nossa fome é saciada somente com alimentos físicos. A nossa fome, muitas das vezes, ela é saciada pela palavra do Senhor. Porque muitas das vezes nós não estamos com fome de comida, mas sim da palavra de Deus. E nós ainda, por mais uma, o diabo tenta falar que se Jesus se prostrasse perante a ele, todo o reino da terra seria dele. E Jesus não fez isso. Nós jamais devemos nos prostrar diante do inimigo, diante do diabo, porque o diabo ele só oferece aquilo que já é nosso. O diabo ofereceu para Jesus aquilo que já é dele. A humanidade é de Deus, a humanidade é de Jesus. Então o diabo só vem oferecer para a gente as coisas que já são nossas, só que ele costuma enfeitar. Lá no Éden mesmo nós vamos ver
Quando a serpente tenta Eva e fala, se você comer do fruto, o que vai acontecer? Você vai se tornar que nem a Deus, você vai ser semelhante a Deus. Só que se nós formos ver, Deus já tinha feito o homem à semelhança dele. Então, para que a gente quer ser semelhante a Deus se nós já somos? Por que a gente vai ceder ao inimigo? Quantos são daqueles que às vezes tem sua família e o diabo mostra uma outra pessoa e fala, essa aí vai ser melhor. Você já tem sua família. Para que você quer largar sua família para formar outra? Não caia na artimanha do diabo, não. Joga ele para escanteio, dá um chute nele. Repreenda ele em nome de Jesus. A missão, o 2.3, a missão concluída. Ao concluir sua missão terrena, sempre dando a glória para o Pai, Jesus no final pode exclamar, está consumado. João 17,4. O ministério terreno de Jesus não foi fácil e não acabou com a sua ascensão aos céus. Atos 1, 4, 9. Ele deixou os seus discípulos e a nós essa missão de espalhar a sua palavra por todos os lugares, que meus irmãos, realizaríamos obras maiores que ele realizou. Mateus 28, 19 e 20, João 14, 12. Então Jesus, ele traz uma promessa falando que nós vamos realizar obras maiores que a dele. O que quer dizer? Que nós somos maiores que Jesus? Não. Nós vamos ter mais tempo para realizar a obra do Senhor. O ministério de Jesus durou aproximadamente entre 3 a 3 anos e meio. Ele pregou aqui na terra, ele curou, ele ensinou aqui na terra durante mais ou menos entre 3 anos e meio. Nós não, nós temos temos muito mais tempo para pregar a palavra do Senhor, a palavra genuína, a palavra verdadeira, e não somente pregá-la, não somente ensiná-la, mas também tomar como exemplo a Jesus, que não somente pregou e ensinou, mas também fazia. Tudo aquilo que Jesus pregava e ensinava, ele fazia. Então, esse é o nosso papel. Esse é o nosso dever. Nós devemos fazer a palavra de Deus. Seguir. Nós temos que fazer o ID do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que seguir fazendo o ID do Senhor. E verdadeiramente. Não, muitos aí podem falar, como algumas pessoas até comentaram aí na live aí, que existe crente que são mau caráter. Aliás, não existe crente mau caráter. Em lugar nenhum você não vai ver pastor mau caráter, padre mau caráter, você não vai ver até o próprio pai de santo mau caráter. Você não vai ver nas religiões essas pessoas mau caráter. Você vai ver mau caráter disfarçado de crente, disfarçado de pessoas boas, disfarçado de um pastor, disfarçado de um padre. É isso que acontece. São pessoas que se disfarçam, mas só que elas são mau caráter. Só que em algum dado da vida, em algum momento, eles são desmascarados. E aí o que acontece? Infelizmente, quando uma dessas pessoas são desmascaradas, não somente ele passa vergonha, quem está com ele também passa. É culpado, é julgado, até mesmo sem ter culpa de nada. Então, meus irmãos, não vamos deixar que o inimigo venha falar que Deus não existe. Porque o inimigo tem feito isso, tem tentado falar isso, tem tentado colocar na cabeça das pessoas que as pessoas têm que fazer
as coisas do jeito que ela quer, como se não existisse o amanhã, mas na verdade existe. Então, se você ainda não teve um encontro com Deus, se aproxime, vem aqui, aproxime-se dessa aula, que a gente vai estar aqui tendo, tanto vocês como eu, porque como eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu faço essa aula, eu não estou somente ensinando para os meus alunos, eu estou aprendendo. E quando eu aprendo, eu acabo aprendendo, podendo passar para vocês e para os meus alunos lá na igreja. Amém? O ministério de Jesus na perspectiva humana. Esse é o ponto 3 da lição. 3.1. Reconciliando-nos com Deus. Completamente espiritual, devemos reconhecer que Jesus realizou uma obra que alcançou a muitos, causando reflexo e influenciando em nosso modo de enxergar. Nos afastamos do Pai por causa do pecado, e o preço do pecado deveria ser pago para voltarmos a nos relacionar novamente com o Pai. Romanos 5, 10, 11. Deus se reconciliou conosco através de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação, não lhe responsabilizando dos seus pecados, e nos deu a palavra de reconciliação. 2 Coríntios 5, 18, 19. Quando Jesus ele se entrega para morrer na cruz, ele nos aproxima novamente do Pai. Tanto é que o véu do templo é rasgado. Naquela época, para você ter algo do Pai, algo de Deus, você tinha que procurar um sacerdote. Você, quando pecava, o povo, quando pecava, levava para o sacerdote seu sacrifício e o sacerdote levava até Deus. Quando Jesus morre, ele rasga o véu do templo. Ele acaba com isso. Ele nos dá a liberdade de podermos ter acesso direto ao Pai. E o que a gente acaba fazendo? O que a gente acaba tendo? Agora a gente tem essa comunhão direta com o Pai. Agora, como que a gente tem essa comunhão direta com o Pai? Através da oração. São duas coisas que nos aproximam do Pai. A Bíblia Sagrada e a oração. A Bíblia nos faz conhecer quem é Deus. E a oração nos faz ter comunhão com Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, leia a palavra dele. Leia a Bíblia. Se você quer ter comunhão com Deus, ore. Ore com ele. O orar nada mais é de conversar com Deus. Ah, pastor, como é que eu oro para Deus? Como é que eu converso com Deus? Como você conversa com qualquer uma pessoa. Como você conversa, é como se nós estivéssemos conversando aqui. A conversa com Deus vem do coração. Lembre-se quando Jesus ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração que Jesus ensina de como nós devemos nos comportar perante ao Senhor. É Pai Nosso que estás no céu, nós temos que exaltar o seu nome. Tudo aquilo, na oração do Pai Nosso, quando nós perdoamos alguém que nos ofendeu, que pecou contra nós também seremos perdoados pelo Pai. Eu sei que é difícil perdoar aquele que nos ofende, aqueles que nos machucam, mas Deus nos ensina isso. Fazendo o bem, o 3.2. Bem sabemos que Jesus não veio para ser servido, e sim para servir, tanto a Deus e a humanidade. Marcos 20, 28. Marcos 10, 45 e João 3, 16. Esse era o propósito do seu ministério. Tanto que Pedro, em uma das suas ministrações, afirma que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Tanto que Jesus curou a todos que estavam sendo oprimidos pelo diabo, pois Deus era com Jesus em tudo que ele fazia. Atos 10, 38. O objetivo de Jesus nunca foi tirar vantagem de ninguém.
Pelo contrário, ele estava sempre procurando fazer o bem para alguém. Isso aqui eu falo para aqueles que têm ministério, aqueles que são pastores, professores, aqueles que são usados por Deus. Lembre-se que Jesus ele foi usado por Deus grandiosamente, mas ele não fez nada ao seu bem prazer. Ele não fez nada para se engrandecer. Lembre-se que toda vez que Jesus realizava um milagre de uma cura, uma libertação, ele falava, dava sua palavra, ele dava honra ao Pai. E é isso que nós devemos fazer, dar honra ao Pai. É isso que nós devemos fazer, que nem Jesus fazia, é servir. Nós não fomos feitos para ser servidos, e sim servir. Esse servir aqui não é dizer que devemos ser humilhados pelos outros. Não, não é isso. É que devemos estar aptos e sempre à disposição para poder estar próximo e à disposição de ajudar alguém, quando está ao nosso alcance. Eu não vou falar que a gente tem que mover céus e terras, porque muitas das vezes não está ao nosso alcance. Mas o nosso maior dever é ouvir aquela pessoa que está necessitada. É como um exemplo de um amigo, de um irmão meu lá na igreja, e ele até deu um exemplo na aula uma vez, que foi o seguinte: certa vez ele foi até a mim, e a gente conversou, ele estava desempregado, eu nem sabia. Assim, sabia mais ou menos, mas não sabia o testemunho total que ele contou naquele dia. Ele desempregado, ele passou lá no meu trabalho, ele estava precisando de uma quantia, mas infelizmente eu não tinha essa quantia para ajudá-lo. E eu falei para ele que a única coisa que eu poderia ajudar com ele ali era uma oração. E nós oramos. E nessa oração, eu profetizei que as portas de emprego iriam abrir para ele. E nesse dia lá, quando ele contando esse testemunho lá na igreja, ele contou que no dia seguinte, a porta de emprego apareceu para ele. Você ora e acontece, você é o tal. Não, não sou nada. Eu não sou ninguém. A única coisa que eu fiz foi ajudar aquele rapaz do jeito que eu estava podendo ajudar naquele momento. Foi com a minha oração. E a oração foi verdadeira, e o Pai atendeu a essa oração. E quando ele atende essa oração, ele traz a providência para aqueles que precisam. Como aquele homem, esse meu grande amigo, ele precisava. Olha o poder da oração, mas a oração sincera. A oração, ela não tem que ser com interesse. Ela tem que ser para que Deus faça, mas que a gente venha exaltar o nome dele. Não o nosso. Não fui eu que fiz nada. A única coisa que eu fiz foi orar. E quem realizou foi Deus. Amém? 3.3. Trazendo libertação. Um dos propósitos do ministério de Jesus era trazer a libertação das pessoas. Lucas 4, 14, 19. Os judeus estavam presos ao legalismo do judaísmo, tanto que eles negavam que já tinham sido escravos. João 8, 33. E o que dizer da escravidão de anos no Egito e Babilônia? Êxodo 12, 40, 41 e Jeremias 25, 11, 12, 29 e 10. Eles, dessa vez, estavam presos ao legalismo religioso. Essa era a importância de Jesus falar de libertação para o povo. Quantos são hoje em dia pessoas que a gente se aproxima deles para falar do amor de Jesus, se aproxima do amor dele para falar quem é ele, que ele é aquele que cura, ele é aquele que salva, é aquele que liberta. E quantas vezes você já foi evangelizar alguém e esse alguém fala assim: mas eu já conheço a Deus. Eu já conheço a Jesus. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Conhecer a Jesus, muitos conhecem.
Agora, ser amigo de Deus, poucos são. Então não queira somente conhecer a Jesus, queira ser amigo de Deus. E para ser amigo dele, você tem que estar em plena comunhão com ele. Eu já falei para vocês como que a gente está em plena comunhão com Jesus. A comunhão que nós temos com Jesus é quando nós oramos, nós o procuramos, conversamos com ele, estando precisando ou não, estando agradecendo ou pedindo. Porque nós devemos lembrar que nós devemos pedir, mas também devemos agradecê-lo. Então, quando você não tiver força, pastor, como é que é o jeito que eu tenho que orar? Eu tenho que orar em pé, de joelho, sentado, deitado. Ora da forma que você está, meu. Eu vou contar um testemunho aqui. Certa vez eu estava vendo no meu quarto, com a minha filha, a televisão, e de repente senti uma agonia. E eu falei, eu vou orar, para que Deus tire essa agonia de dentro do meu coração. Só que quando eu tentei levantar, eu não conseguia levantar. Parecia que tinha uma pedra em cima de mim. E aí o que eu fiz? Eu peguei, virei de bruços e comecei a orar. Orei pedindo que Deus tirasse aquela aflição de cima de mim. Aquele peso. E quando eu acabei de orar, 5 minutos depois, minha mãe liga para minha esposa. E aí converso com ela, eu pergunto para ela, quem era? Era sua mãe. Ué, ela liga para você e não liga para mim? Não, é que eu não queria te preocupar. Eu falei, agora já me preocupou. O que houve? Aí minha esposa conta que era na época de Natal, minha mãe viria passar o Natal aqui, até veio. O que acontece? Minha mãe estava chegando do mercado com as bolsas de roupa e vinha um rapaz na frente dela. E de repente esse rapaz é alvejado com tiros. E morre nos pés da minha mãe. Mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum projétil pegou na minha mãe. Então, muitas das vezes, essa agonia que você está sentindo é Deus pedindo que você ore por alguém. É Deus pedindo, vem conversar comigo, meu filho, que eu tenho algo para te dizer. Eu tenho alguém para curar. Eu tenho alguém para libertar. Eu tenho alguém para salvar. Eu tenho alguém para livrar. Então, tente se aproximar mais de Deus. Aproveite essa libertação que Deus lhe deu. E se você ainda não se libertou, ainda não teve a consciência que está preso a alguma coisa, alguém que está preso à bebida, à droga, aos vícios da vida, hoje é a hora para você se libertar. Não queira somente conhecer Jesus, não. Torne-se amigo dele, porque ele está de braços abertos querendo ser seu amigo. Ele está de braços abertos querendo ter a sua amizade. Então volte-se para ele. Se você um dia já fez parte da igreja do Senhor, volte para ele. Aí aonde você estiver, levante sua mão. Se você nunca aceitou a Jesus, aceita hoje, se você tem vontade. Aproveita, não tem ninguém olhando. Porque às vezes você já foi numa igreja e já teve a oportunidade tanto de voltar como de aceitar Jesus. Mas ficou com vergonha de levantar suas mãos. Aproveita aí agora o seu lar, o seu trabalho, que às vezes você está aí sozinho. Levante suas mãos. E com isso, passe a caminhar na presença dele. Amém? A conclusão dessa lição diz: Jesus exerceu um ministério direcionado para Deus e o povo. Ele jamais procurou ostentar um cargo. Ele procurou somente fazer a obra que lhe foi dada a fazer. Ele não procurou se pôr em evidência, pois o próprio Deus sentia prazer em Jesus. Mateus 3:17 e Mateus 17:5. Que Deus possa ter prazer em nossas vidas por estarmos fazendo o ID de Deus, sem buscarmos benefício próprio e status para nós. Amém? Então que o Senhor Jesus se alegre pela obra que você tenha feito para a casa dele, feito no seu ministério, sem procurar nenhum benefício próprio. Não precisa procurar benefício próprio nenhum, não. Não precisa querer nada em troca, porque
Deus mesmo já te abençoa somente em você estar fazendo a obra dele. Não precisa você ficar pedindo nada para ninguém. Não precisa você ficar cobrando nada para ninguém. Porque Deus mesmo, na hora que você mais precisa, ele está ali contigo. Em vez de você reclamar, questionar, adore. Eu sei que é difícil adorar na hora da perca, na hora da dor. É difícil. Mas vamos tentar fazer isso. Eu sei que no primeiro momento é aquele chute com dedinho mindinho no móvel, que dá vontade de explodir. A gente no início vai, prende, grita da dor, mas já aquela calminha, se acalma e fala: Senhor, perdoa-me. Senhor, eu sei que hoje eu queria ter isso, mas eu não estou podendo ter. Eu necessitava disso. Mas faz o seguinte para mim, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Traz isso para mim, porque é o que eu necessito nesse momento. Que você vai ver como sua vida vai ser mais abençoada. Espero que esse estudo possa ter falado com vocês. Segunda-feira estarei aqui novamente com mais uma lição, que é um novo mandamento. Espero que a palavra do Senhor entre no coração de cada um de vocês e que o Senhor Jesus abençoe e que vocês possam abrir seu coração para que Cristo possa entrar dentro da sua casa, fazer morada e te ajudar naquilo que você necessitar. Quero agradecer por todos que ouviram essa live e por todos que vão ouvir depois esse estudo, que eu baixarei e colocarei nas minhas redes sociais. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma cada um nessa noite. Traga, meu Pai, a paz, arranca a insônia, traz a harmonia, a alegria para cada um que ouviu essa live e ouvirá logo depois quando eu postar nas redes sociais. Toma, meu Pai, a vida de cada um. É o que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Bote suas mãos em forma de concha. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo, seja não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Espero que esse estudo possa ter te abençoado, como tem me abençoado quando eu preparo ele. Até a próxima live. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus vos abençoe.